Constituição da OIT. Artigo 30. Caso um dos Estados-membros não tome, relativamente a uma convenção ou a uma recomendação, as medidas prescritas nos parágrafos 5b, 6b ou 7b(1) do artigo 19, qualquer outro Estado-membro terá o direito de levar a questão ao Conselho de Administração. O Conselho de Administração submeterá o assunto à conferência, na hipótese de julgar que o membro não tomou as medidas prescritas. Lembrando que as decisões normalmente são por maioria, né? Ou maioria simples ou maioria de 2/3. Artigo 31. Será inapelável a decisão da Corte Internacional de Justiça sobre uma queixa ou questão que lhe tenha sido submetida, conforme o artigo 29. Artigo 32. As conclusões ou recomendações eventuais da comissão de inquérito poderão ser confirmadas, alteradas ou anuladas pela Corte Internacional de Justiça. Mecanismo regular de supervisão. A comissão de peritos faz parte desse mecanismo regular, tá? Então, o nome completo é Comissão de Peritos em Aplicação de Convenções e Recomendações da OIT. Aí ele examina todos os relatórios dos governos e os comentários das organizações de trabalhadores ou empregadores. É composta por 20 membros independentes, então eles não representam nem governo, nem empregados, nem empregadores, são independentes, né? Eles são uma exceção à estrutura tripartite. São indicados pelo diretor-geral. E aí essa indicação é aprovada pelo Conselho de Administração. O mandato é de 3 anos, renováveis por até 4 vezes, totalizando 15 anos no máximo, e cada renovação passa por nova deliberação no Conselho de Administração. A reunião é anual, pelo menos em Genebra, dura 3 semanas, exercem a supervisão regular por pedidos diretos ou observações. Os pedidos diretos é quando eles querem esclarecimentos, eles querem que os estados esclareçam informações, são sempre confidenciais. As observações é quando já está apontando inconsistências, já são as infrações mesmo. Elas são compiladas, publicadas e submetidas à conferência. Aí, a comissão de aplicação de normas que pega esse documento e faz uma lista longa de 48 casos principais, mas aí viram que a lista longa estava muito longa e criaram a lista curta, de 24 casos principais. Esses 24 casos vão ser analisados pela conferência. O envio do primeiro relatório pelo Estado até 1 ano após a ratificação. Ele tem que dizer qual é a legislação que ele adotou e quais as práticas nacionais para obedecer à convenção. Depois de 1 ano, a cada 3 anos, as convenções fundamentais e de governança ou prioritárias precisam ter relatório trienal, né? E a cada 6 anos para convenções técnicas. Depois a gente vai ver qual é qual. Se houver omissão reiterada do envio, a comissão expede um apelo urgente, ou seja, vai submeter a análise no ano seguinte, mesmo que não tiver relatório, já considerando como infração. As situações graves são apontadas numa nota de pé de página, e aí o relatório deve ser apresentado no ano subsequente como resposta. As situações gravíssimas são a nota dupla de pé de página, e essas a comissão de aplicação já inclui na lista para ser lido na conferência. E aí, os mecanismos especiais de supervisão são a reclamação ou queixa. Então, resumindo, reclamação, a legitimidade de qualquer organização de trabalhadores ou empregadores. Conselho de Administração, se admitir, comunica ao Estado, o Estado envia sua declaração em prazo razoável, não tem prazo fixado para reclamação, diferente da queixa que a gente viu que tem resposta. A queixa não, diferente da apelação que a gente viu que tem resposta, prazo, né? Se não houver resposta ou se a resposta for insuficiente, o Conselho de Administração torna pública a reclamação e a resposta se houver. Já a queixa, a legitimidade é de qualquer país que ratificou a convenção e manda isso para o Conselho de Administração, ou os delegados podem apresentar também na conferência. O Conselho de Administração, se aceita, comunica ao Estado, o Estado envia sua declaração como resposta, se não há resposta ou for insuficiente, o Conselho de Administração nomeia a comissão de inquérito, que vai ser tripartite,
Essa comissão elabora estudo, relatório e propostas. O diretor-geral comunica a proposta ao Conselho de Administração, aos estados envolvidos e torna pública. E aí, prazo de 3 meses para os estados aceitarem. Se os estados aceitaram, encaminha a comissão de peritos para monitoramento, que aí tem que enviar o relatório regularmente para acompanhar. Se os estados rejeitam, encaminham a CIG, artigo 29.2. A CIG recebe as propostas e pode confirmar, modificar ou anular. E essa decisão da CIG é inapelável. Artigo 33. Se um Estado-membro não se conformar, no prazo prescrito, com as recomendações eventualmente contidas no relatório da Comissão de Inquérito ou na decisão da Corte Internacional de Justiça, o Conselho de Administração poderá recomendar à Conferência a adoção de qualquer medida que lhe pareça conveniente para assegurar a execução das mesmas recomendações. Aqui ressalto a possibilidade de o Conselho de Administração recomendar à Conferência a adoção de qualquer medida que lhe pareça conveniente para assegurar a execução das recomendações da Comissão de Inquérito ou da Corte Internacional de Justiça. É a medida executiva mais forte que a OIT pode se valer, tendo sido usada uma única vez contra o governo de Myanmar, que obrigou os seus cidadãos ao trabalho militar forçado. Questão de 2013 do MPT. O fato de uma convenção encontrar-se elencada entre as convenções fundamentais da OIT, contempladas na Declaração da OIT relativas aos princípios e direitos fundamentais no trabalho, acarreta para o Estado-membro a possibilidade de exclusão dos quadros da OIT do Estado-membro que descumprir os seus preceitos. A assertiva está errada porque não existe essa previsão de exclusão dos quadros da OIT do Estado-membro que descumpre, né? A gente tem os mecanismos da reclamação e da queixa. Artigo 34. O governo culpado poderá, em qualquer ocasião, informar o Conselho de Administração que tomou as medidas necessárias a fim de se conformar com as recomendações da Comissão de Inquérito ou com as da decisão da Corte Internacional de Justiça. Poderá também pedir ao Conselho que nomeie uma comissão de inquérito para verificar suas afirmações. Neste caso, aplicar-se-ão as estipulações dos artigos 27, 28, 29, 31 e 32, e se o relatório da comissão de inquérito ou a decisão da Corte Internacional de Justiça for favorável ao referido governo, o Conselho de Administração deverá imediatamente recomendar que as medidas tomadas de acordo com o artigo 33 sejam revogáveis. Capítulo 3. Disposições gerais. Artigo 35. 1. Excetuados os casos em que os assuntos tratados na Convenção não se enquadrem na competência das autoridades do território e aqueles em que a Convenção for aplicável, dadas as condições locais, os Estados-membros comprometem-se a aplicar as convenções que, de acordo com os dispositivos da presente Constituição, houverem ratificado aos territórios não metropolitanos, por cujas relações internacionais forem responsáveis, inclusive aos territórios sob tutela cuja administração lhes competir, admitindo-se reserva quanto às modificações necessárias para se adaptarem tais convenções às condições locais. 2. Todo Estado-membro deve, no mais breve prazo, após haver ratificado uma convenção, declarar ao diretor-geral da Repartição Internacional do Trabalho até que ponto se compromete a aplicá-la aos territórios não visados pelos parágrafos 4 e 5 abaixo, e fornecer-lhe também todas as informações que possam ser prescritas pela mesma convenção. 3. Todo Estado-membro que tiver formulado uma declaração, como previsto no parágrafo precedente, poderá, de acordo com os artigos da Convenção, fazer, periodicamente, nova declaração que modifique os termos mencionados no parágrafo precedente.
4. Quando os assuntos tratados na convenção forem da competência das autoridades de um território não metropolitano, o Estado-membro responsável pelas relações internacionais deste território deverá, no mais breve prazo possível, comunicar a convenção ao governo do mesmo, para que este governo promulgue leis ou tome outras medidas. Em seguida, poderá o Estado-membro, de acordo com o mencionado governo, declarar ao diretor-geral da Repartição Internacional do Trabalho que aceita as obrigações da Convenção em nome do território. 5. Uma declaração de aceitação das obrigações de uma convenção poderá ser comunicada ao diretor-geral da Repartição Internacional do Trabalho, a por 2 ou mais Estados-membros da organização, em se tratando de um território sob sua autoridade conjunta, b. por qualquer autoridade internacional responsável pela administração de um território por força dos dispositivos da Carta das Nações Unidas ou de qualquer outro dispositivo em vigor que se aplique ao mesmo território. 6. A aceitação das obrigações de uma convenção, segundo os parágrafos 4 e 5, acarretará a aceitação, em nome do território interessado, das obrigações que resultam dos termos da Convenção e também daquelas que, de acordo com a Constituição da organização, decorrem da ratificação. Qualquer declaração de aceitação pode especificar as modificações dos dispositivos da Convenção que seriam necessárias para adaptá-las às condições locais. 7. Todo Estado-membro ou autoridade internacional que houver feito uma declaração na forma prevista pelos parágrafos 4 e 5 do presente artigo, poderá, de acordo com os artigos da Convenção, formular periodicamente nova declaração que modifique os termos de qualquer das anteriores ou que torne sem efeito a aceitação da Convenção em nome do território interessado. 8. Se as obrigações decorrentes de uma convenção não forem aceitas quanto a um dos territórios visados pelos parágrafos 4 ou 5 do presente artigo, os membros ou a autoridade internacional transmitirão ao diretor-geral da Repartição Internacional do Trabalho um relatório sobre a legislação do mesmo território e sobre a prática nele observada, relativamente ao assunto de que trata a convenção. O relatório indicará até que ponto se aplicaram ou se pretendem aplicar dispositivos da Convenção, por intermédio de leis, por meios administrativos, por força de contratos coletivos ou por qualquer outro processo, expondo, outrosim, as dificuldades que impedem ou retardam a ratificação da dita Convenção. Artigo 36. As emendas à presente Constituição, aceitas pela Conferência por 2/3 dos votos presentes, entrarão em vigor quando forem ratificadas por 2/3 dos Estados-membros da organização, incluindo 5 dentre os 10 representados no Conselho de Administração, como sendo os de maior importância industrial, de acordo com o disposto no artigo 7, parágrafo 3, da presente Constituição. Questão de 2013. A Constituição da OIT entrou em vigor quando foi ratificada por 2/3 dos Estados-membros da organização, incluindo 5 dentre os 10 representados ao Conselho de Administração, como sendo os de maior importância industrial. A questão foi considerada certa, e aí a gente vê que no início, a gente até leu o instrumento para emenda da Constituição e o texto introdutório. Então, em 86, a 72ª reunião da Conferência, realizada em Genebra, aprovou ampla revisão da Constituição, artigos 1, 3, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 19, 21 e 36, que também não entrou em vigor, pois o instrumento de emenda ainda não foi ratificado por 2/3 dos Estados-membros da OIT, incluídos entre estes 5 dos 10 países de maior importância industrial. O Brasil é um deles, tal como exige o artigo 36 do texto vigente. Isso a gente leu lá no início, que a emenda não tinha sido, então, incorporada. Por fim, a questão foi anulada. Artigo 37. 1.
Quaisquer questões ou dificuldades relativas à interpretação da presente Constituição e das convenções ulteriores concluídas pelos Estados-membros, em virtude da mesma, serão submetidas à apreciação da Corte Internacional de Justiça. 2. O Conselho de Administração poderá, não obstante o disposto no parágrafo 1 do presente artigo, formular e submeter à aprovação da Conferência regras destinadas a instituir um tribunal para resolver com presteza qualquer questão ou dificuldade relativa à interpretação de uma convenção que a ele seja levada pelo Conselho de Administração ou, segundo o prescrito na referida convenção. O tribunal instituído, em virtude do presente parágrafo, regulará seus atos pelas decisões ou pareceres da Corte Internacional de Justiça. Qualquer sentença pronunciada pelo referido tribunal será comunicada aos Estados-membros da organização, cujas observações a ela relativas serão transmitidas à Conferência. Artigo 38. 1. A Organização Internacional do Trabalho poderá convocar conferências regionais e criar instituições do mesmo caráter quando julgar que umas e outras serão úteis aos seus fins e objetivos. 2. Os poderes, as funções e o regulamento das conferências regionais obedecerão às normas formuladas pelo Conselho de Administração e por ele apresentadas à Conferência Geral para fins de confirmação. Capítulo 4. Disposições diversas. Artigo 39. A Organização Internacional do Trabalho deve ter personalidade jurídica e, principalmente, capacidade para a. Adquirir bens, móveis e imóveis e dispor dos mesmos. B. Contratar. C. Intentar ações. Artigo 40. A Organização Internacional do Trabalho gozará, no território dos seus membros, dos privilégios e das imunidades necessárias à consecução de seus fins. 2. Os delegados à conferência, os membros do Conselho de Administração, bem como o diretor-geral e os funcionários da repartição, gozarão igualmente dos privilégios e imunidades necessárias para exercerem, com inteira independência, as funções que lhes competem relativamente à organização. 3. Tais privilégios serão especificados por um acordo em separado que será elaborado pela organização para fins de aceitação pelos Estados-membros.